Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto, um programa que, como todos os outros da grade da TV Zoom, pode ser visto também pela internet, através da nossa página tvzoom.com.br e a qualquer hora, a qualquer lugar, através do nosso aplicativo de celular. Tenho a satisfação hoje de receber aqui um dos 3 senadores do Rio de Janeiro, no Senado Federal, o senador Lindbergh Farias, que eu agradeço muito por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é um prazer, Márcio, estar aqui. Peço desculpas de antemão ao senador e a todos de casa por estou bastante gripado hoje. Não, então são dois, viu? Eu também estou com o mesmo problema, acho que é o frio. Vocês se protejam aí para não pegar nada da gente. Senador, abre primeiro o microfone para o senhor poder saudar o pessoal, a população de Nova Friburgo, enfim, o pessoal que está em casa, para a gente começar o nosso bate-papo. Não, olha, primeiro é um prazer estar aqui. Eu, na verdade, vim trazer notícias sobre emendas que estou liberando para a cidade. Esse ano foi liberado R$500 mil para compra de equipamentos de saúde e eu trouxe para o prefeito um pedido do vereador Norival, a destinação de R$1 milhão de emenda parlamentar para ampliação de uma ponte no bairro São Geraldo, aquela da entrada do bairro São Geraldo. Perfeito. Então eu vim, na verdade, com essa agenda, uma agenda muito concreta, muito ligada às coisas da cidade. Eu, na verdade, estou no já 7º ano de mandato. Eu tive a oportunidade também de apresentar outras emendas para o plano de mobilidade. Infelizmente, a prefeitura não conseguiu apresentar um projeto. Tinha sido, inclusive, uma reivindicação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Nova Friburgo. Sim. E eu quero continuar ajudando como a gente pode, porque a gente sabe que a situação dos municípios hoje é uma situação muito difícil. Então eu coloquei primeiro para a saúde e agora para esse bairro de São Geraldo, que foi um pleito do vereador Norival. Eu cobri na época, quando foi feita a solicitação da emenda para a elaboração do plano de mobilidade. O gabinete tem essa preocupação, senador, de também orientar as prefeituras no sentido das demandas, no que precisa ser feito para não perder? A gente tem uma área que faz todo o acompanhamento, que cobre as prefeituras, olha, o prazo está acabando. Ali foi interessante porque a gente, na verdade, aceitou uma sugestão do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Nova Friburgo. E foi algo muito interessante, as pessoas queriam discutir o problema da mobilidade urbana aqui. Então foram R$500 mil primeiro para elaborar o plano, não saiu, e depois R$1 milhão, que a gente perdeu a emenda. Na verdade é quando a prefeitura não tem projetos. Mas agora, felizmente, em relação aos R$500 mil da saúde, a prefeitura apresentou o projeto, o dinheiro já foi liberado, eles estão para fazer a licitação para comprar equipamentos. Em relação à ponte também lá do bairro São Geraldo, o interessante é que agora a emenda parlamentar é uma emenda impositiva. Tem que ser liberado. E o que foi comunicado ao nosso gabinete é que o projeto da ponte já está pronto. Então eu poderia dizer que o risco de não sair praticamente não existe, porque o dinheiro está lá, se tem projeto, o governo é obrigado a liberar. Na equipe do EGP atual, eu posso dar esse testemunho, faço várias críticas aqui, o pessoal de casa sabe, mas é uma equipe muito séria, muito competente. O André que está à frente, Sim, né? O André. Tenho muita confiança nele, acredito que esse governo não vai ter problema com esse tipo de perda. Não, porque quando a gente perde uma emenda, se destina um recurso, é uma pena, né? Porque a prefeitura não apresenta projeto. É uma pena, a situação até tem um pouco mais do que isso. Senador, bom, a gente acabou antecipando a parte mais factual. Era para ter deixado isso depois, desculpa, não há problema, Márcio. Não há problema. O senhor, já que a gente está falando dessa parte de emendas e a gente inverter um pouquinho a ordem dos assuntos, o seu gabinete, o senhor ainda tem mais 1 ano e meio de mandato como senador. A gente depois vai falar o que o senhor pensa pela frente, que por mais que não seja o momento de falar, o senhor tem seus planos, com certeza. Claro. O gabinete está aberto para as lideranças municipais, para a própria população. Como é que a população de Friburgo, que tem eventualmente uma demanda que um senador possa ajudar, nós temos só 3 senadores, né? Como é que tem acesso ao seu gabinete? Enfim, como é que existe esse diálogo da população de Nova Friburgo com o gabinete do senador? Olha, eu tenho feito um esforço grande de me colocar à disposição dos prefeitos, independente da filiação partidária, porque eu sou senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Então eu ligo para todos os prefeitos, chamando para ir a Brasília, para conversar, para discutir projetos, e vereadores também. Está acontecendo uma coisa muito interessante no Rio, tem vereadores se mobilizando. Esse caso, o Norival foi um, mas vereadores se mobilizando, apresentando iniciativas e sociedade civil. Eu rodo muito esse estado, de muitos eventos, de movimentos sociais, e eu estou muito preocupado com a situação do Estado do Rio de Janeiro. A situação do Estado do Rio de Janeiro é dramática. Quando a gente fala de desemprego do país hoje, que é um desemprego que cresce a cada vez mais, o Rio de Janeiro cresce muito mais. É um desempregado a cada 6 minutos. E eu estou muito preocupado porque o Estado do Rio de Janeiro vivia muito em cima da cadeia de petróleo e gás. A Petrobras diminuiu o investimento de 1,9% para 0,8%,
E aqui tem uma coisa que está penalizando muito o Rio de Janeiro. Que o Lula, quando foi eleito, ele começou a fazer uma política de conteúdo local. As empresas de petróleo que vinham explorar, elas tinham que fazer navios aqui, plataformas aqui, sondas aqui. Na verdade, esse governo do Temer acabou isso. Isso está prejudicando mais ainda a situação do Rio de Janeiro. Além dos desmandos, né? Porque, sinceramente, o que o governo Cabral, até o maior crítico do Cabral, ninguém poderia imaginar que era um grau de sofisticado, de corrupção daquele jeito em tudo que é área, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar daqui para frente, tentar elaborar um plano para tirar o Rio de Janeiro dessa crise. Só que, infelizmente, não é uma crítica pessoal, mas o governador é muito frágil, Pezão. E o presidente da República quer saber só de salvar seu mandato. Porque, sinceramente, no caso do Rio de Janeiro, tinha que ter um aporte significativo de recursos. O Rio de Janeiro é importante para o Brasil. E a economia, no momento como esse, só se recupera se você tiver investimento público, tiver investimento do Estado também. Então, eu vejo o Rio completamente à deriva. É uma pena ver o que está acontecendo com a UERJ. Uma universidade de excelência como a UERJ. Está parada, né? Eu estou entrando, inclusive, no CNJ, porque você sabe que os salários dos funcionários estão atrasados há 3 meses. Olha, eu vi aquela cena dos funcionários fazendo fila para receber cesta básica. E você sabe que tem umas injustiças aqui, que tem os altos salários do funcionalismo público, que esse ninguém pega. E o salário sai em dia. Você sabe que tem juiz no Rio, desembargador ganhando 180 mil reais, procurador ganhando 100 mil reais, e hoje você tem um teto pela Constituição. O teto não é um salário baixo. Sim. É um teto de 33 mil reais. Eu estou entrando na CNJ para dizer o seguinte, não pode receber acima do teto. Esse excedente tem que ser disponibilizado para o pagamento dos servidores. Todos são servidores. Mas parece que tem um servidor, que é o servidor, o trabalhador da área da educação, o trabalhador da área de saúde. Esse é penalizado. Enquanto os outros, extremamente privilegiados. Senador, não é exatamente a sua alçada, a sua área de atuação, mas tem 2 perguntas que acabam se tornando um pouco inevitáveis diante da sua explanação. O governo Sérgio Cabral contou com o apoio maciço do governo Lula e depois do governo Dilma. Não se sabia de nada, não se percebia essa articulação que rolava nos bastidores? E a segunda pergunta que eu faço ao senhor, a Petrobras não foi de certa forma sacrificada, uma vez que ela é estratégica para manter a inflação sob controle? Nosso país não tem mais rede ferroviária, infelizmente, muito pouco. A gente depende muito do diesel para poder transportar, então acabou sendo, de certa forma, segurado o preço do diesel, do petróleo, para poder controlar a inflação. Isso não foi um erro estratégico? Eu acho que foi um erro. Mas vamos primeiro do Cabral, depois eu entro nessa Petrobras. Deixa eu te contar. Eu acho que o Lula acertou quando investiu no Rio de Janeiro. E ele investiu muito no Rio de Janeiro. E a gente precisava agora, para sair dessa crise, de um outro presidente que investisse no Rio de Janeiro. Agora você nunca, deixa eu te contar, ia saber ali do que tá, nem o Lula, nem a população do Rio, que o povo votou em Cabral majoritariamente várias vezes. Uma parcela grande da intelectualidade do Rio, ninguém tinha dimensão de um negócio desse que existia aqui. Você veja o negócio da joalheria da mulher do Cabral, né? Não só o que ele comprou, o que levou de joias, lavou dinheiro com joias, até isenção fiscal para aquilo. Então eu acho que não dá para colocar o Lula como... Não, eu sei disso, mas eu sei. Mas entendeu a pergunta. Claro, mas... Se não houve uma falha de fiscalização, de repente, não exatamente do governo federal, embora a gente sempre que dê apoio a alguém, a gente deve conhecer o que está sendo feito. Mas da própria, de repente, Assembleia Legislativa, não sei, enfim. Não, claro que sim. Você sabe o seguinte, eu quis ser candidato a governador antes de ser senador, contra o Cabral. Mas estava tendo aquela aliança, eu vim candidato a senador. Eu sempre tive uma posição, eu posso dizer isso, muito de oposição ao governo, tanto é que deu uma crise no meu partido, porque eu me lancei candidato a governador contra o Pezão. Sim. Na época até a Dilma queria que eu não fosse, queria que eu apoiasse o Pezão, e eu dizia que não ia apoiar o PMDB de jeito algum. Então fiz aquela oposição, naquele período já alertava algumas coisas, já alertava para a situação das finanças públicas, porque sabe quando eles começaram a quebrar as finanças públicas? Eles pegaram o dinheiro dos royalties de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e anteciparam. E gastaram. Isso é uma loucura. Antecipação de receita futura. E a outra coisa foi a farra dessas isenções fiscais que houve. Então, mas já dava para sentir ali que as finanças do Rio estavam completamente desarrumadas. Agora, para sair da crise, não é com essa política do Temer e do Pezão. Para sair da crise, nós precisaríamos ter um outro presidente da República que colocasse o Rio como prioridade, que ampliasse investimentos, porque
O problema é que a gente está em recessão econômica. O que está acabando com o Rio é a recessão econômica. São 8% do PIB. Porque quando você injeta recursos, você recupera a economia, aí você começa a melhorar a arrecadação também. É claro que vai ter que voltar à política de conteúdo local. Agora, você tocou num ponto que é muito importante. Foi um erro do nosso governo, foi um erro da Dilma ali. Foi errado ter segurado muito tempo o preço da gasolina para segurar a inflação. Você desorganizou as finanças da Petrobras ali. Sacrificou a empresa de certa forma. Sacrificou. Você está completamente certo sobre isso. Agora, o problema é que mudou a orientação sobre a Petrobras. Porque a Petrobras, com todos os problemas que existiram na Petrobras, com corrupção que houve dentro dos governos que foram do PT, que existiam antes, né, também, a gente conhece essa história da Petrobras aí. Agora, tinha uma política que era uma política diferenciada, que era o quê? Utilizar os investimentos na área de petróleo, em especial no pré-sal, para criar uma indústria nacional. Isso acabou. Estão privatizando, estão entregando campos do pré-sal, as multinacionais do petróleo estão... Isso aqui está uma festa para... Eu digo assim, um dos motivos do impeachment foi pré-sal, para mim. Houve uma articulação muito grande em cima do que tem de reserva de petróleo aqui no Brasil. E antigamente era o seguinte, como é que era? A Petrobras era a operadora única do pré-sal. Ela que comandava, você podia ter até outras empresas juntas. Já acabaram com isso. Agora são as grandes multinacionais do petróleo que estão vindo com tudo. Aí eles tinham que investir para produzir aqui no Brasil. Já estão tirando isso. Eles estão mandando. Eu, sinceramente, me preocupo muito. Porque nós estamos entregando riquezas do Brasil a preço de banana, sem industrializar, sem gerar empregos aqui. E o Rio de Janeiro é o mais prejudicado com isso. O senhor integra uma casa que tem 81 membros e que é parte importantíssima do governo federal, né, que tem muitos poderes. O Senado, teoricamente, teria poderes para ter evitado muita coisa que tem acontecido. Como é que está a casa nesse momento? O Senado come na mão do presidente Temer? Como é que está isso? Come na mão do Temer? Claro, come na mão do Temer, mas tem outra coisa. Nós estamos vivendo um momento em que estão indo para cima dos trabalhadores com uma violência muito grande. Nós estamos vivendo uma crise econômica. E o grande capital do país resolveu que, para resolver seu problema da crise econômica, você tem que tirar direito do trabalhador. Você tem que reduzir salário. Então eu diria, mais do que comer na mão do Temer, o Senado hoje é uma casa patronal, que responde aos interesses das grandes empresas, dos bancos. Agora, compromisso com o povo nenhum. Estão indo para cima do povo. Eu falo o seguinte, tudo bem, nós estamos numa situação fiscal difícil no Brasil. Eu defendo uma outra coisa. Eu acho que no momento de crise fiscal como essa, de recessão, o Estado tem que investir mais, fazer política fiscal anticíclica, para quando a gente começar a crescer economicamente novo, você faz superávit. Mas tudo bem, digamos que eles estejam certos, que o problema é você fazer um ajuste fiscal. É um ajuste todo em cima dos mais pobres. Porque você podia fazer um ajuste fiscal e dizer o seguinte, olha, vamos pedir contribuição de banqueiro, de grande empresário e do povo. Mas não. O que é que eles estão propondo? É só aperto em cima do povo. Não há uma medida para andar de cima. Tributação sobre grandes fortunas. Tributar lucros e dividendos, porque o Brasil, a tributação é muito injusta. Quem paga imposto é você, que é classe média, e é o trabalhador. Porque mais de 50% dos impostos são impostos indiretos, que a gente compra quando vai numa padaria. Aqui, o imposto sobre renda e propriedade é muito reduzido. A comparação internacional é ridícula. Com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a França. Então não tem nenhuma medida para andar de cima, é só aperto. Essa reforma trabalhista, olha, eu te falo o seguinte, eu sofri um pouco lá, porque eu já fui deputado 2 vezes, fui prefeito, sou senador por 7 anos, eu nunca vi um projeto tão contra o povo como esse. Eu vou interromper o senhor rapidamente, que a gente vai para o nosso único intervalo, e a gente volta falando das reformas, então... Ótimo. Bom, não preciso nem falar da importância desse segundo bloco. Peço que vocês continuem com a gente, é rapidinho, a gente já está de volta. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação.
Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco. Infelizmente passa muito rápido com o senador Lindbergh Farias, a quem eu agradeço mais uma vez. Senador, o senhor estava falando sobre as reformas. Fala um pouquinho do teu entendimento sobre a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Explica um pouquinho da tua visão sobre isso e de que forma um senador, que nesse momento é de minoria, pode ajudar. Olha, a reforma trabalhista foi aprovada. A previdenciária a gente tem que lutar e a mobilização é fundamental para derrotar. A trabalhista é uma maldade. O objetivo é redução de salário e redução de direitos. Eu vou dizer o seguinte, agora a terceirização é ampla, geral e restrita. Antigamente, terceirização era só em área meio. Agora é para tudo. Eu estava conversando com os bancários. Vai acabar o bancário contratado pelo banco. Vamos terceirizar. E o terceirizado, tem um estudo do Diese que mostra que um terceirizado recebe, em média, 24% a menos do que um trabalhador que faz a mesma função. Trabalha 3 horas a mais. Quantas empresas terceirizadas quebram e não pagam direito para os trabalhadores? Mas tem mais. Você veja o seguinte, tem uma figura agora que é o autônomo exclusivo. É uma pejotização. Porque é autônomo, todo mundo sabe que é trabalhador autônomo. Você trabalha para várias pessoas. Agora, do jeito que eles fizeram, uma empregada doméstica, por exemplo, que eu tenho orgulho de ter votado numa lei que melhorou a vida das empregadas domésticas lá atrás, que elas tinham um tratamento diferenciado do trabalhador. Foi uma vitória. Só que agora pode ir embora. Você pode contratar uma empregada doméstica como pessoa jurídica. Só que pessoa jurídica você não paga 13º, não paga férias, não paga FGTS. Isso vai acontecer aos montes, a pejotização. Eu tenho a impressão que a frase-chave para compreender esse atual momento foi dita pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quando falou que a agenda do Congresso é a agenda do mercado. É isso mesmo. É a agenda do grande capital, do mercado. Eles estão querendo, no momento de crise, reduzir salários. Aí você veja, hoje o trabalhador ele tem que receber, trabalhar 44 horas, 8 horas por dia, você recebe hora extra. Agora você tem um trabalho intermitente. O que é isso? O patrão liga para você, diz, olha, vou precisar de você amanhã das 7 da noite às 10 da noite. No outro dia, preciso de você de 8 ao meio-dia. Primeiro, o trabalhador não consegue se planejar. Segundo, ele passa a receber por horas. Ele pode receber menos que o salário mínimo. Então, é de uma crueldade. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma migração grande desse trabalhador que hoje tem a jornada integral para um trabalho precarizado. Seja qual for. Terceirizado, vai virar PJ, vai ser trabalho intermitente. É toda uma modalidade para o empresário poder deslocar ele para isso, para aumentar mais de lucro deles. Agora, a previdenciária, eu acho que o Temer não vai conseguir aprovar, porque é necessário ter 308 votos. A reforma trabalhista, não. Ou seja, é um quórum qualificado para ter. E eu acho que houve uma reação muito grande do povo. As pessoas perceberam o que significa a reforma da Previdência. Tem maldades ali. E é tudo em cima do mais pobre. Você sabe que tem quem hoje tem uma situação de muita pobreza? Pessoa com deficiência, idoso acima de 65 anos, que tem um salário familiar, uma renda familiar, 1/4 do salário mínimo, ele recebe o benefício da prestação continuada, que é um salário mínimo. Pô, eles estão querendo mexer nisso. Isso você está pegando os mais vulneráveis, né? Você aumentar a idade mínima de todo mundo para 65 anos, também do jeito que foi feito, é um equívoco, porque esses trabalhadores vão ter que trabalhar 49 anos para se aposentar com salário integral. Então, é um pacote de maldades. Quanto à reforma da Previdência, eu estou começando uma campanha de abaixo-assinado no Rio de Janeiro, um movimento no Rio de Janeiro. Vamos fazer coleta aqui em Friburgo, também estava combinando com o Norival, porque é importante a gente fazer um grande movimento da sociedade, porque esse aí eu acho que o Temer não consegue passar. Porque o deputado e senador que votar nisso, eu acho que não volta mais para aquele Congresso.
né? Então, o povo tem que se mobilizar. Porque foi muito feio aquela votação do caso do Temer, né? 85% da população brasileira querendo que a Câmara dos Deputados autorizasse o prosseguimento do inquérito, ou seja, virasse um processo. E a Câmara dos Deputados, completamente descolada da realidade, numa farra de dinheiro público, foram 14 bilhões, 3 bilhões e tantos de emenda, e 10 bilhões, sabe de quê? Anistia para grandes ruralistas que estavam devendo uma previdência. Então eles dizem que a previdência está quebrada, aí aperta o trabalhador. Aí o Temer, para salvar a pele dele, dá uma anistia de 10 bilhões. Aquilo foi um escândalo que houve. Acho que expôs, né, a grande crise que a gente vive atualmente de representatividade, uma crise de compra de representatividade pelos grandes, enfim, claro, pelo mercado. Senador, queria mudar um pouquinho claro. O tom da nossa conversa. O senhor surgiu em 92 para o Brasil como uma liderança estudantil no movimento Fora Cola, Cara Pintada. Passaram-se 25 anos. O senhor, olhando para trás hoje, o senhor acha que aquele garoto de 25 anos atrás, que tinha um discurso mais radical, ele sentiria orgulho de tudo que o senhor fez até hoje, do político que o senhor se tornou, da sua trajetória? Eu acho que eu sou muito parecido, né? Primeiro, eu sou um cara de esquerda, sempre fui a vida inteira, né? É claro que eu tive um período que eu cheguei a estar no PSTU, que eu fui presidente da UNE, depois fui PCdoB do PSTU, que eu achava que... O senhor tinha um discurso bastante radical. Exato, era a revolução. Pagamento de dívida. E é claro, com o tempo... Fora a FHC, os poderosos. Mas engraçado, eu estou ficando também com um tempo mais velho, voltando a ficar... Eu estou com um grau de indignação tão grande com o que está acontecendo. Eu estou ficando um pouco intransigente, sabia, com as coisas. E eu estou achando que a gente tem que ter reformas mais profundas nesse país mesmo. Essa estrutura aqui, a cabeça dessa elite brasileira é escravocrata. Eu vejo isso agora. Eu vejo lá no Senado. Os senadores passam ali, eles andam, eles nem cumprimentam o pessoal do cafezinho, o pessoal que está limpando. Essa reforma trabalhista, no fundo, é isso. Eles acham que a parcela do povo é ali para servir esse pessoal, entendeu? E eu acho o que houve agora, por parte das elites do Brasil, é um descompromisso com a democracia muito grande. Olha, eu estou falando aqui, inclusive, para quem é contra a Dilma, porque eu acho que a Dilma cometeu muitos erros também no seu governo, mas veja bem, você não precisa ser a favor do PT. Mas o governo foi eleito, tinha que ter deixado ir até o fim. Olha a bagunça que a gente criou no país. A gente tem que perceber que foi um erro. Aí tiraram a Dilma e entrou o Temer. Tá essa confusão, o país parado, desemprego. Tá faltando do mundo político responsabilidade com o povo. Faltou isso. E eu acho que isso tem que ser uma crítica generalizada ao mundo político. Poxa, pensem mais no povo, na vida dos trabalhadores. Porque a gente está um pouco sem perspectiva, né? Porque esse é um governo completamente fraco, o desemprego aumentando. Eu volto a dizer, eu já falei disso, mas para mim é uma tristeza profunda. Eu sou senador pelo Rio, moro no Rio há 25 anos, tenho 3 filhos aqui do Rio, mas eu nasci na Paraíba. E eu lembro que eu conheço o Nordeste, como é que era a fome no Nordeste. Está voltando. O Brasil voltar a um mapa da fome. Isso era para o Brasil parar. E a gente discutir só isso. Mas não, esse pessoal não está nem aí, entendeu? Então, eu me vejo muito como ainda... Claro que com nuances diferentes, a gente vai... O seu discurso amaciou, vamos dizer assim, de certa forma, foi um pouco mais para o centro, tornou mais moderador. Eu tenho essa curiosidade, se isso foi para o senhor foi uma evolução natural de um amadurecimento, ou se foi um pouco de perda de esperança? Não é perda de esperança, não. Às vezes, eu estou, inclusive, agora, se você for olhar, eu estou mais parecido com o jovem agora lá de Lindbergh. Estou numa fase muito de enfrentamento, de indignação. Eu estou indignado. E como é que é esse jovem Lindbergh conviver com o ex-presidente Collor na mesma casa? É muito difícil. Eu ali tenho uns 30 senadores que nem dá para falar. Entendeu? Nem dá para falar. O Collor, no primeiro dia que o Collor esteve lá, ele cumprimentou, ele esticou a mão, eu estiquei a mão. Essa foto rodou a beça. Essa foto rodou a beça. Só que depois ele parou de falar comigo novamente e eu também, a gente se evita, a gente fica olhando assim, por quê? Porque teve o impeachment da Dilma. Então vão dizer, puxa, mas você defendeu o impeachment do Collor e não o impeachment da Dilma. Aí eu dizia, o impeachment do Collor eu mostrava o que aconteceu. Não foi só Fiat e Elba.
Ali era comprovação de pagamentos, de contas fantasmas, de desvio de recursos públicos. Contra a Dilma, tiraram a Dilma por pedalada fiscal. O Temer está com a mala de R$500 mil, o Rocha Loures, gravado pela Polícia Federal, o Aécio também gravado, e tiraram a Dilma dizendo que ela assinou decreto e crédito suplementar. Então eu falava muito isso, e o Collor, então, ele me via, ele já desviava, eu também desvio. Mas ali é muito difícil, tem vários que eu não falo ali. Falo com o Aécio, tem um bocado ali, você precisa saber, tem uma legião ali de senadores, porque é muito duro. Esse pessoal está, na minha avaliação, brincando com o povo. Eu tenho andado, quando eu digo assim, muito indignado. Por que mais? Porque a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade, a gente não pode perder a conexão com aquilo, com essa coisa da inclusão social, é uma coisa que tem um peso muito grande para mim. Uma coisa eu não quero perder na minha vida. Eu estou nessa função pública para fazer o quê? Olha, lutar contra a desigualdade. Tentar ajudar os que são mais pobres, os trabalhadores. E eu acho que é isso que está faltando no país, que a gente está regredindo. O senhor sente falta de novas lideranças jovens? Eu tinha te perguntado isso nos bastidores. O senhor surgiu num momento de questionamento de um presidente da República como uma liderança jovem. A gente teve os movimentos de 2013 sem uma agenda definida e não surgiram, até esse momento, sinto um vácuo de lideranças jovens. A gente começa a olhar, o PT provavelmente vai lançar a candidatura do ex-presidente Lula no ano que vem, sem entrar no mérito de se foi um bom presidente ou não. Isso demonstra, de certa forma, uma carência de renovação de liderança, não? Deixa eu te contar. Primeiro, em relação à juventude, depois as lideranças aqui. Cara, está muito difícil para um jovem entrar na política hoje. E isso é uma pena. Porque a política está de tal forma degradada e também houve um processo de criminalização, não separaram o joio do trigo, tudo é a mesma coisa. Que um jovem, ele entrar na política, vou ser político, entendeu? Então é um momento de falta de esperança, é um momento difícil de surgimento de nomes. No meu momento foi um momento diferente. Você veja, você tinha tido a redemocratização do Brasil, 85, a campanha do Lula em 89, aquela campanha que foi bonita, e eu surjo ali em 92, no momento do Brasil reconquistando a democracia. Então você teve uma turma de juventude que veio com tudo. Agora, a gente está vivendo um momento de intolerância, de um discurso de ódio, de radicalização política no país. Então é um momento difícil para o surgimento de novas lideranças, jovens. Eu acho que isso surge mais em momentos de esperança. Mas eu acho que eu estou ficando velho. Sabe por que eu descobri que eu estou ficando velho? Mas que é o seguinte, eu já estou com 47. Eu adoro quando encontro um jovem que está fazendo um movimento estudantil que está na política. Todo grupo de jovem que me chama para fazer debate, eu estou indo. Né? E aí eu me lembrava muito de Barbosa Lima Sobrinho, porque eu fui presidente da UNE, e o Barbosa Lima Sobrinho, não sei que idade ele tinha, se ele tinha já 90, se tinha 85. E eu sei que ele adorava dizer que era meu amigo. E ele me ligava, a gente se encontrava muito. E era essa sede da questão de jovem, de você ver o processo. Eu estou ficando um pouco isso, porque eu acho fundamental que tenha juventude. Não? Em relação aos quadros partidários, eu acho que a gente daqui a pouco vai entrar no novo ciclo. Né? Vai entrar no novo ciclo. No PT mesmo começam a surgir nomes. Né? Você tem o Haddad, você tem a Gleice, que é um nome, eu sou outro nome, para o futuro, entendeu? Vamos falar desse futuro, então, porque a gente está no nosso último minuto. Eu tenho certeza que só tem planos. Não quer dizer, vamos falar sem pretensão, sem criar nenhum embaraço, mas qual a sua vontade política daqui para frente? O senhor sonha em ser presidente, por exemplo? Não, eu não penso isso. Eu gosto muito de discutir Brasil, pensar o Brasil. Eu acho que eu sou um nome que pode ser, para o futuro, um desses novos nomes. No PT tem uns 5, 6 que podem jogar esse papel. O que eu quero agora muito, eu vou ter eleição novamente em 2018. Governador? Vou disputar o Senado. Eu fui candidato a governador na eleição passada, pouca gente lembra disso. E não foi uma eleição bem sucedida. Naquele momento o Cabral ainda tinha... Ele conseguia passar. O próprio apoio do PT foi, de certa forma, constrangido. Foi. E eu perdi aquela eleição do governador. E eu estou gostando muito, eu acho que eu vou mostrar para o povo do Rio de Janeiro o meu trabalho no Senado. Meus projetos, o que é que eu fiz, o que é que eu estou fazendo lá, da forma como eu estou tentando defender o Rio de Janeiro. E eu quero voltar ao Senado. Então vou me apresentar em 2018 como Senado. São 2 vagas de senadores. E eu vou apresentar. Porque é engraçado, porque tem uma distância muito grande do Senado com as pessoas. Então é uma luta, ainda bem que tem redes sociais, que a gente consegue falar. Mas eu acho que a eleição é um momento importante de você mostrar o que você está fazendo pelo povo do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Perfeito. Bom, senador, eu vou ter que te interromper,
Peço desculpas ao pessoal, a gripe continua. Nada, a gente está com o nosso tempo estourado, mas, senador, o senhor está de antemão convidado, sempre que vier cumprir alguma agenda em Friburgo, espero que venha sempre, voltar aqui, atualizar, enfim, contar para o pessoal de casa tudo que está sendo feito, e também dar um panorama nacional que é importante para a gente. O senhor está convidado, te agradeço mais uma vez por ter separado um tempinho para a gente aqui. Não, eu que agradeço, Márcio, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Pessoal de casa, eu agradeço por terem ficado conosco, a gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.